São 7 horas e 5 minutinhos. Hoje é quarta-feira e toda quarta e sexta-feira, você sabe, é dia do quadro Fala Doutor, quadro que traz para você várias informações, orientações. Eu diria que é o quadro que salva vidas, porque informação previne diversas doenças e certamente salva vidas. Roda a vinheta, produção. No dia 8 de abril, comemoramos o Dia Mundial de Combate ao Câncer e, ao vivo, eu estou recebendo o médico oncologista, o Dr. Miguel Tenório, que já está aqui no estúdio do Balanço Geral. Ele que vai participar do Fala Doutor de hoje. Você pode começar a enviar sua pergunta pelo 996520105, que é o Zap do BG, que vai aparecer na tela em vários momentos para que você possa interagir. Bom dia, doutor. Bem-vindo ao Balanço Geral amanhã. Obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite para falar de um tema tão importante. Verdade. Começando falando sobre a importância dessa data, né? O 8 de abril foi criado com o objetivo de prevenir, de alertar a população em todo o mundo. Exatamente, né? A data de 8 de abril ela foi criada com uma campanha para chamar atenção para o diagnóstico precoce do câncer, que é a segunda causa de morte no mundo e, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de aproximadamente 19 milhões de novos casos acontecerão do ano de 2020 até o ano de 2021. Então, é um quantitativo muito importante. E é por isso que a gente está trazendo aqui esse alerta. Lembrando que você pode enviar a sua pergunta, mas diga seu nome completo, tá? Nome, sobrenome, seu bairro, sua cidade, para que eu possa ler a sua mensagem, tá bom? Enquanto você vai enviando, nós vamos já interagindo aqui no telão do BG. A Aline Alves está ligadinha com a gente em Porto da Folha, no sertão de Sergipe. Alô, povo sertanejo, bom dia. Quais as causas do câncer, doutor? Então, Aline. Isso. Aline, bom dia. Aline, o câncer ele é multifatorial, né? Existem causas ambientais, existem causas genéticas, mas a gente estima que a maioria das causas são causas genéticas não hereditárias, né? Então, a gente pode ter um tabagismo como um fator de risco, a gente pode ter uma alimentação não adequada como fator de risco, o sedentarismo é um fator de risco, e também história familiar é um fator de risco nos casos de câncer hereditários, que são a minoria. Então, dentro desses fatores aí, são diversos os fatores que causam câncer, né? Exatamente. A alimentação, o estilo de vida, o que mais? Nós temos também o sedentarismo, nós temos a alimentação industrializada, a gente tem conservantes que podem aumentar a chance de câncer. Nós temos também alguns tipos de cânceres que são ligados à atividade ocupacional, por exemplo. Então, aquelas pessoas que trabalham em serviços de radiologia, expostas à radiação, as pessoas que trabalham na indústria, que utilizam metais pesados, também estão mais predispostas a desenvolver alguns tipos de cânceres. Olha aí o alerta importante, o Dr. Miguel Tenório trazendo para a gente as causas do câncer. É muito importante a gente entender isso, porque ao longo da nossa vida nós podemos prevenir a doença com atividade física, evitando sedentarismo, boa alimentação. Exatamente. Né, a gente estima que cerca de 33% dos cânceres eles podem ser evitados através de 4 hábitos simples: não fumar, beber com moderação, praticar atividade física e ter uma alimentação saudável. Olha aí que simples, né? Vamos executar, vamos estimular então as pessoas de casa para inserirem aí no seu dia a dia esses hábitos. Vamos a mais perguntas? Fala, doutor. João Guilherme ligadinho com a gente em Itabi. Bom dia para toda a população ligada em Itabi. É verdade, doutor Miguel, que a alimentação industrializada pode causar câncer? Falamos agora há pouco sobre isso, né, doutor? É verdade, João. Especialmente o câncer gástrico, câncer de estômago, ele está muito relacionado a algumas substâncias que são usadas no preparo e conservação de alguns alimentos. São as nitrosaminas, são substâncias que são utilizadas para a produção das linguiças, salsichas e embutidos em geral. Começar o dia, por exemplo, estamos no horário da manhã, horário matinal, horário do cafezinho da manhã, acorda, toma um copo de água e capricha nessa alimentação com frutas, né, doutor? Sim, a gente sabe que assim, uma porção de frutas e legumes, né, em geral, ela protege não só para câncer, mas como para outras doenças, incluindo, por exemplo, as doenças cardiovasculares. Menos alimentação industrializada, mais alimentação natural. É a orientação do Dr. Miguel Tenório hoje. Vamos a mais perguntas aqui no telão do BG. Hoje estamos falando sobre o dia 8 de abril, Dia Mundial de Alerta e Combate ao Câncer. Márcia Ferreira está ligadinha com a gente em Itabaiana. Bom dia para todo mundo ligadinho aí. Câncer é uma doença hereditária, doutor? Então, Márcia,
câncer é uma doença hereditária na menor parte das vezes. A gente sabe que as pessoas que têm história familiar de câncer estão com risco aumentado de desenvolver câncer, especialmente se for um parente de primeiro grau. Mas em qualquer idade, não, porque o principal fator para desenvolver câncer chama-se envelhecimento. Então, a história familiar que a gente chama a nossa atenção é geralmente pessoas jovens que acabam desenvolvendo algum tipo de neoplasia. Então, se eu tenho uma mulher que tem um câncer de mama com menos de 50 anos, nós temos que investigar se ela tem alguma alteração genética e, a partir daí, investigar o restante da família para avaliar se o restante da família tem essa alteração também. Uhum. Então, por exemplo, uma pessoa que tem histórico de uma outra pessoa próxima da família com câncer, ela deve estar em alerta? Sim, ela deve estar em alerta, especialmente se essa neoplasia, esse tumor, surgiu com menos de 50 anos. Né? Ela merece ser avaliada por um oncologista, por um médico geneticista, para avaliar se ela tem critérios para realizar pesquisa de teste genético e identificar alguma alteração hereditária que possa estar presente no restante da família. Uhum. O WhatsApp do BG na tela para que você possa interagir. Diga para mim seu nome, seu sobrenome, a cidade, onde você mora. Vamos colocar na tela então para que as pessoas possam interagir. Muita gente em Aracaju, muita gente na capital, mandando a sua pergunta e a sua participação. E olha, tem telespectador Anderson Gonçalves ligadinho em São Cristóvão, cidade histórica. Bom dia para todos que estão aí despertando nesta manhã de quarta-feira com a gente. Ele fala assim: doutor, o câncer de próstata é causado como e por quê? Então, como eu falei anteriormente, o câncer de próstata, como a maioria dos cânceres, apresenta como principal fator de risco o envelhecimento, né? A maioria dos cânceres, Tamires, ele ocorre de modo aleatório. Eu digo que todos os dias nós produzimos células neoplásicas no nosso corpo e o nosso sistema imunológico consegue destruir e reconhecer e consertar alguns danos que acontecem. Quando isso não acontece, é que surge a neoplasia, surgem as células tumorais. O câncer de próstata tem como principal fator de risco o envelhecimento, a obesidade, e a gente sabe que pessoas negras, homens negros, têm maior risco também de desenvolver câncer de próstata. Uhum. Então, de uma maneira geral, a gente recomenda que o início do acompanhamento do homem seja por volta de 50 anos. No entanto, para essas pessoas que são obesas, que são pacientes negros ou que têm história na família, a gente recomenda que esse acompanhamento inicie a partir dos 45 anos. Uhum, então, a partir dos 45 anos já é importante esse acompanhamento. Exatamente, especialmente para esses grupos de risco. Vamos a mais participações aqui no telão do BG. Hoje fala doutor Helena Oliveira, ligadinho em Boquim, região sul do Sergipe. Quais são os tipos de câncer mais comuns no Brasil, doutor? Então, vou aproveitar a pergunta da Helena para responder e também para poder pontuar como a gente dá o diagnóstico precoce desses cânceres. Então, na mulher, os cânceres mais comuns, câncer de mama, né? E daí a mulher, a partir dos 40 anos, tem indicação de fazer mamografia e ultrassom de mamas, segundo a orientação da Sociedade Brasileira de Mastologia. E também o câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero é muito comum nas mulheres, para isso que existe o famoso exame de lâmina, o exame preventivo. Uhum. A partir dos 25 anos para a mulher que tem vida sexual ativa, certo? Outro câncer muito comum, o câncer de próstata também, é muito comum, é muito páreo com câncer de mama, e a gente já falou anteriormente sobre ele. O câncer coloretal, intestino grosso, é muito comum, e a gente tem a recomendação de fazer uma colonoscopia a partir dos 50 anos de idade para todo mundo, independente se tem sintomas, se tem história familiar ou não. E, por último, o câncer de pulmão para pacientes que fumam há pelo menos 30 anos e estão na idade entre 55 e 74 anos, tem indicação de fazer uma tomografia para triagem de câncer de pulmão. Uhum. Tem uma telespectadora aqui, a Tânia Silva, ela está ligadinha com a gente aqui da capital, está interagindo comigo aqui pelo WhatsApp do BG. Ela fala: bom dia, Tamires, bom dia, doutor Miguel. Qual tipo de câncer mais comum nas crianças? Nas crianças, os cânceres mais comuns são os linfomas e as leucemias. E é importante a gente salientar que quem cuida do câncer infantil geralmente são pediatras que se especializam em oncologia pediátrica. É uma área totalmente diferente. Existe, inclusive, algumas campanhas de identificação precoce nas crianças, né, para identificar esses fatores de risco e os sintomas que se apresentam precocemente também.
Vamos a mais perguntas aqui no telão. Tem mais interação popular, mais participação. Elias Cardoso ligadinho com a gente em Riachuelo. Bom dia, população de Riachuelo. Existem comportamentos no estilo de vida que podem evitar o câncer? Sim, como a gente falou anteriormente, a questão da alimentação, né, a alimentação não adequada, não saudável, está diretamente envolvida com o surgimento, maior risco de desenvolver neoplasias. O sedentarismo, a obesidade, a gente sabe que está diretamente relacionada a vários tipos de câncer, câncer de mama na mulher, câncer de intestino na população geral, e a exposição ocupacional. Outra exposição que pode acontecer também é a exposição solar. É importante a gente também prevenir o câncer de pele. E assim, o uso do protetor solar, se a pessoa vai se expor, vai sair de casa, de alguma maneira, é recomendado usar o protetor solar pelo menos um fator 30 também. Olha aí, tá vendo o alerta e vale ressaltar, não somente usar o protetor solar quando vai à praia, mas no dia a dia, a partir das 7 horas da manhã você vai sair de casa, já põe o protetor solar até as 4 horas da tarde, que são os horários mais críticos, principalmente aqui no Nordeste, em que a gente tem realmente muito calor e muito mormaço. E o mormaço também aí inclui os raios ultravioletas, né, doutor? Vamos a mais perguntas aqui no telão. Maria Aparecida Farias está ligadinha com a gente em Lagarto. Bom dia, população lagartense. O câncer tem cura? E em quanto tempo pode ser concluído um tratamento? Então, a importância dessas campanhas de informação à população é justamente com o objetivo de identificar precocemente o câncer, porque uma vez que ele é diagnosticado de forma precoce, a chance de cura é muito maior. Então, a gente busca informar a população com esse objetivo. Em relação à duração do tratamento, a gente não tem como quantificar. Se for um câncer inicial, provavelmente o tratamento será menos duradouro. No entanto, se for um câncer metastático, quando ele já se espalhou para outros órgãos, a duração do tratamento é por prazo indefinido. Então, isso vai depender muito do estágio que o câncer se apresenta. Doutor Miguel Tenório, a gente quer agradecer a sua participação aqui no quadro Fala Doutor. Quero agradecer também a participação dos telespectadores enviando a sua pergunta. E é muito bom a gente começar o dia trazendo essas orientações sobre prevenção e também fazendo esse trabalho educativo em relação ao estilo de vida, à boa alimentação e ao não sedentarismo, né, doutor? Exatamente. Eu que agradeço o convite e estou à disposição. Até a próxima. Doutor Miguel Tenório participando hoje aqui com a gente do Balanço Geral Manhã. Agradeço também ao nosso parceiro, The Cause Day Hospital, que está com a gente nesse lindo projeto aí que é o Fala Doutor. Obrigada a Vanessa Rabelo, sempre com a gente também aqui nos bastidores, trazendo pautas importantes para a população. E agora